Ontem eu prometi a você que hoje eu ia falar do Sérgio Moro. O super-ministro da Justiça anunciou um pacote de medidas que endurecem o combate ao crime. Minha opinião é que lei não resolve o problema do crime, mas sem a lei, aí você piora o crime. O que o Sérgio Moro está propondo é lei para ajudar a polícia, o Ministério Público e a Justiça a punirem crimes violentos do tráfico de drogas e crimes do colarinho branco dos burocratas, dos bambambãs da política, a chamada corrupção. O pacote reúne ideias que a Lava Jato já tinha apresentado através do Deltan Dallagnol naquelas 10 medidas contra a corrupção que foram dissolvidas numa noite lá na Câmara dos Deputados. Aí você me pergunta, bom, ele não devia ter esperado o Jair Bolsonaro sair do hospital para assumir junto com ele o compromisso por esse pacote? Talvez, mas o Moro tinha um projeto, aliás, ele juntou também no pacote promessas de campanha do Bolsonaro, então o pacote é duplamente legítimo do ponto de vista informal. Ou seja, a população apoiou a Lava Jato, dando o Moro a condição de herói nacional. E o eleitorado elegeu, com ampla maioria, o Jair Bolsonaro presidente para cumprir o que ele prometeu na campanha em relação a esse campo. Então o Moro está respaldado, só que ele depende de duas outras instâncias. Vamos ver primeiro o que ele propôs. Ele propôs, por exemplo, considerar milícia crime. É impressionante como um crime como a milícia nunca tinha sido caracterizado como tal. Ele propõe também criminalizar o uso de caixa 2. Tudo que é advogado granfino do Brasil é contra isso aí. Mas os promotores e os juízes sabem que é preciso criminalizar a caixa 2 explicitamente. Caixa 2 é um crime econômico, é um crime contábil, é um crime de corrupção e contra a concorrência. Sobretudo é um crime político, porque é usado em campanha, o que torna essa questão da concorrência desleal mais grave. Ganha o candidato que tiver feito maior concorrência desleal, como ganharam Dilma e Temer de Aécio Neves, embora as duas chapas tenham cometido o crime de caixa 2. Nada mais justo e legal do que criminalizar a caixa 2. Aliás, se precisasse de algum apoio retórico, nós teríamos o brilhante voto da ministra Carmen Lúcia no Mensalão a respeito de caixa 2, quando ela passou um pito nos advogados, dizendo que caixa 2 é crime sim. Em relação às milícias foram criadas para combater o tráfico de drogas. Continuam combatendo, mas é uma guerra entre bandidos. A milícia, às vezes até mais cruel do que os criminosos do tráfico, e cometem todos os tipos de crime, grilagem de terreno, comércio irregular de produtos, substituindo a distribuição oficial também de coisas, de serviços públicos que chegam aos seus domínios através de gambiarras, etc. É importante demais, nesse momento em que a milícia está ocupando muito território no Rio, que se considere dentro da lei a milícia crime, e não tinha sido considerado porque a milícia praticamente não existia. É uma coisa recente, e essa é uma atualização boa que o Moro está fazendo. Ele está fazendo também uma lei que resolve de vez esse chove no molha do Supremo a respeito da questão da possibilidade de prisão em segunda instância, e vai além. Ele propõe no pacote dele a obrigação do juiz prender quem for exigir o começo de cumprimento de pena de quem estiver condenado em segunda instância, ou seja, por um colegiado. Esses são os pontos que estão tendo destaque
a favor e contra. Eu recomendo, se você quiser me ouvir, a leitura de um artigo do ministro Herman Benjamin, aquele relator do Tribunal Superior Eleitoral, que consagrou a expressão excesso de provas a respeito do julgamento que ele perdeu quando ele queria condenar Dilma e Temer com excesso de provas, e o presidente do tribunal à época, Gilmar Mendes, não permitiu na sessão. E ele e o Gilmar não estão mais no TSE, o Herman Benjamin voltou para a sua posição original no Superior Tribunal de Justiça, escreveu um artigo no Estadão exemplar, elogiando o Moro como se deve elogiar. Um outro artigo sobre isso, que é assim espetacular, é do meu colega Fausto Macedo, que tem um blog no Estadão e que é o melhor repórter de investigativo do Brasil. Bom, o Moro está sendo atacado pelos advogados que querem ganhar muito dinheiro com os bandidos ricos, alguns dos quais tendo roubado dinheiro nosso, né? É natural. E é defendido por juízes e promotores que veem nele uma recuperação do tempo perdido com leis feitas por bacharéis para ajudar esses advogados. O Moro consegue isso, e aí eu quero agora dizer para você aqui uma ideia que a Isabel teve, que eu resolvi seguir à risca, que foi lembrar quem foi ministro da Justiça de Renan até agora. O Renan foi ministro da Justiça de quem? De quem? 98 a 99. Quem era o presidente? Fernando Henrique Cardoso, Tucanão, que agora caga regra, para cima e para baixo, é no mundo, é por aqui no Brasil, vai ser isso aqui, a democracia. Renan Calheiros, o coronel de Murici, foi ministro da Justiça dele. Depois ele melhorou um pouco o nível. Zé Carlos Dias, um advogado da Cúria, advogado de direitos humanos. Zé Gregory, advogado ligado também aos direitos humanos. Aloysio Nunes, senador, que foi chanceler do Temer. Miguel Reale Júnior, filho do grande filósofo e jurista Miguel Reale. Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, que foi o seu último ministro. Bom, o Lula começa com Márcio Tomás Basso, um grande advogado, um grande criminalista, e que é responsável pelo enterro da Operação Castelo de Areia, que seria uma espécie de antecipação da Lava Jato. E há, inclusive nos meios jurídicos e jornalísticos, né, a impressão de que se ele não tivesse morrido, ele teria conseguido, por a pique, a operação, tanto o Mensalão quanto principalmente a Operação Lava Jato. Márcio Tomás Tasso Genro é o cara que deu a acolhida no Brasil ao Cesare Batista, preso lá na Itália. Felizmente o Tasso Genro não pôde interferir. Esses são ministros do Lula, como foram também Luiz Paulo Barreto. E aí entra a turminha da Dilma. Zé Eduardo Cardoso, que saiu do ministério, foi ser advogado-geral da União, para ser advogado particular da Dilma no impeachment, nós pagando o salário. Costumes do PT. Apareceu, do governo da Dilma, teve um cara que foi ministro 11 dias, porque ele tinha carreira pública, se eu não me engano era procurador, e não pôde, para assumir o ministério, tinha que renunciar. Mas passou 11 dias. Foi substituído por Eugênio Aragão, militante do PT, participa daquelas visitas a Lula e declarado mesmo um militante. Depois dele veio outro, Zé Levi Melo de Amaral, que era interino. Desculpe, eu estou misturando aqui, porque já, na verdade, o Eugênio Aragão já é ministro nomeado pelo Temer. José Levi Melo de Aragão foi provisório, interino. Osman Serralho, que hoje é ministro do Bolsonaro, e Torquato Jardim, que é um conhecido especialista em legislação eleitoral, e foi um ministro que perdeu praticamente todo o poder. Felizmente, o Ministério da Justiça, que foi ocupado por Tancredo Neves, por Rui Barbosa, na velha República, readquiriu o seu poder para que o Moro pudesse executar um grande trabalho e, depois desse grande trabalho, daqui a um ano, se Deus quiser, substituir o decano Celso de Mello, que vai se aposentar por ter 75 anos no Supremo Tribunal Federal. Bom, um outro assunto importante do governo é que os jornais, o Estadão publicou primeiro, depois os outros jornais entraram, publicaram os jornais uma minuta da reforma da Previdência, com a idade
de 65 para homem e para mulher, com o pagamento do prêmio integral somente em caso de quem contribuiu 40 anos. É uma reforma radical que parece ser uma coisa, digamos, para negociar, para ter o que ceder, né? Pois é, seja o que for, há cada vez mais uma esperança de que a reforma da Previdência saia, e com ela venham também as outras reformas que salvem o Tesouro Nacional do fracasso total, do debacle, né? Do desastre, e nós teremos ainda um fôlegozinho para pegar dinheiro do Estado, que precisa fazer escola, né? Prisão, né? Hospital, etc. Tanto o Moro quanto o Paulo Guerra, o posto Ipiranga, que é o responsável pelas reformas, vão enfrentar uma grande guerra. Muita gente está dizendo, o Renan não pode mais nada, Renan vai voltar ao que ele era, do aprisco do Lula. Foi o Lula que elegeu o filho dele em Alagoas, foi o Lula que o reelegeu senador em Alagoas. Então vai lá, vai visitar o Lula na cadeia, se a juíza deixar, vai lamber os pés do Lula, porque o Renan lambeu os pés de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, estava se dispondo a lamber os pés de Temer, e depois brigaram, estava se dispondo a lamber os pés do Bolsonaro, quando levou um pontapé na bunda, no traseiro. Renan não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o seguinte: pode ser que o Congresso dê algum trabalho, porque a base do Bolsonaro é relativamente pequena. Trabalho mesmo ele vai ter no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o senhor Lewandowski, que foi presidente na época do impeachment de Dilma, escreveu um artigo na Folha, um artigo de militante sindicalista contra as reformas. Esse cara, ele é privilegiado, ele vai querer defender o privilégio dele, é o que ele está fazendo, sem nenhuma vergonha na cara. Pouca vergonha também é o seu Dias Toffoli, que compareceu ontem uma solenidade de abertura do ano legislativo e fez um discurso fazendo um pacto. Pacto é aquilo que ele fez, de querer impôs o Zé Maranhão na presidência da sessão e querer impor a vitória do Renan. Levou a maior surra através da questão do voto secreto e o voto declarado. Fizeram no fim o voto declarado, de moralizar a ordem dele. Agora, eu já contei aqui para vocês que a delação do Léo Pinheiro saiu. Ela passou 2 anos e meio sendo negociada porque citava o Dias Toffoli. A citação do Dias Toffoli não aparece mais, mas apareceu um irmão, Tiziano Dias Toffoli. Levou 1 milhão da OAS, segundo o delator premiado, para disputar uma eleição para prefeito de Marília. Foi apresentado por um tal de Sojinha. Esse pessoal do PT tem os apelidos incríveis, né? E o melhor, ele levou 1 milhão para pagar ao prefeito, eu vou ver aqui o nome que eu anotei, eu não decorei, o prefeito de Marília, que era Ih, rapaz, não anotei o nome do cara, imagina. Sim, tá aqui, Mário Bugarelli. Então, a propina para o cara renunciar, para ele assumir, disputou, perdeu a eleição e mandou o Sojinha pedir mais 1 milhão ao OAS para pagar a dívida de campanha. Ô família! Pois é. Bom, eu agora me despeço de você, esperando que tenhas satisfeito o que você queria ouvir, e fico aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.